Oi, gente, tudo bem? Então, eu enviei para vocês, né, como nossa primeira atividade desse período agora, um videozinho falando um pouco sobre esse momento que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando. Eu também enviei para vocês algumas atividades pelo grupo particular da gente do WhatsApp. Agora, o nosso canal principal é o grupo do WhatsApp preparado pela escola, pelo Glorita Portugal. Nós estamos aqui com vocês, dos alunos dos terceiros anos, e vamos dar continuidade às nossas aulas que a gente estava tendo em sala de aula física, no Colégio Glorita. Eu preparei para vocês hoje uma aula sobre globalização, tá? Que é o nosso capítulo 4. Então, quando vocês forem assistir essa aula, é interessante que vocês tenham em mãos o livro de vocês. O livro de vocês que vai falar no capítulo 4 sobre globalização, tá bom? Então, a aula da gente, que vai se iniciar hoje sobre globalização, eu vou apresentar para vocês uns slides, umas informações sobre características, o que é globalização, tá bom? Quando vocês assistirem, é interessante também que vocês tenham em mãos uns caderninhos para fazer as anotações das dúvidas, para que na próxima aula, se for possível, vocês encaminhem via WhatsApp ou no meu particular essas dúvidas. Ou também, eu vou liberar o outro grupo para que vocês possam fazer anotações, comentários, dúvidas e deixar o grupo do Glorita Portugal mais direcionado para as nossas postagens. Como eu falei para vocês, o nosso capítulo 4, ele é sobre globalização. Então, gente, no livro de vocês, no capítulo 4, a gente tem várias imagens que mostram esse processo sobre globalização. O que vem a ser globalização? Globalização é um processo de integração política, econômica, cultural, mundialmente falando, tá? E a globalização, ela foi marcada principalmente pelos avanços dos meios de transporte e de comunicação. Desde quando surgiu? Como se espalhou pelo mundo? A globalização é algo que, segundo estudiosos, já existe desde o século XIV e XV com as grandes navegações. É importante que a gente compreenda que a globalização ela não surgiu como ela é hoje, né? Ela foi passando por várias etapas, várias mudanças que ocorreram no cenário mundial. Então, nós temos a globalização como nosso ponto de partida do capítulo 4. Essa globalização ela pode ser representada por compras, roupas, eletrodomésticos, produtos, até cursos hoje em dia, que a gente compra cursos de várias partes do mundo. Ela é marcada pelo ir e vir das pessoas, elas vão para estudar, para viajar mesmo, né? Com toda essa situação que a gente está vivendo hoje, a gente sabe que o mundo não parou. A gente sabe que existem pessoas que continuam viajando, indo de um país para o outro, mesmo agora, com a redução dos voos, das passagens, mas existem pessoas que estão saindo dos seus países e indo para outros para trabalhar, para desenvolver atividades que, segundo elas e a própria fiscalização, dizem que são atividades essenciais ou que elas precisam desenvolver essa atividade. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele criou, né, esse sistema de comunicação entre as pessoas, como eu estava falando para vocês, seja para estudar, para viajar, para desenvolver qualquer atividade, tá certo? Aí nós temos, vejam, um mapa-mundi. E esse mapa-mundi, ele está todo recheado, digamos assim, né, por nomes de empresas. Empresas essas que são multinacionais, transnacionais, né? O que quer dizer uma empresa multinacional? Quer dizer uma empresa que tem a matriz em um país e filiais pelo mundo inteiro, né? Em 1, ou 2, ou 10, ou 20 países. Aí nós temos o continente americano, que é esse sobre o qual eu estou passando aí, né, o mouse, tá? Aqui onde o mouse está em cima, onde tem aquele marco, é o Brasil, né? Nós temos aqui os Estados Unidos, o Canadá, o México, tá? O continente americano. Aqui, onde tem essas letras representando aqui a Google, é o continente europeu. O continente asiático, que não tem Samsung, Walt Disney, Nokia, na verdade, professor, o Walt Disney está aqui. Não, não significa dizer que ele está aí, sim representando a distribuição das empresas pelo mundo inteiro,
tá certo? Aqui nós temos o continente africano, o continente da Oceania. O único continente que não foi representado aqui no nosso mapa foi o da Antártida. A gente já sabe que o continente da Antártida é um continente que não tem habitantes semelhantes aos outros. É um continente que tem pessoas, sim, que vivem lá temporariamente, desenvolvendo atividades científicas, né, de pesquisas, de análise dos materiais que são colhidos lá, sejam animais, minerais, informações sobre o clima, sobre o solo existente no continente. Então, ele não é analisado e estudado como os demais. Tá certo? Então, esse mapa aqui, esse mapa mundi, representa para a gente essa distribuição das empresas no mundo inteiro. Essa distribuição das empresas no mundo, que mostra para a gente essas inter-relações existentes entre os países. Que a globalização, como foi dito anteriormente, voltando um pouquinho, é o processo de integração. Integração entre os povos, entre as nações, por diversos motivos. E um dos que representa essa integração é justamente a instalação de empresas que possuem suas matrizes em alguns países, instalam suas filiais em outros locais. É importante que a gente analise o contexto como um todo, né? O nome globalização vem justamente desse parâmetro, global, fazer parte de todo o planeta. Um está ligado ao outro, um influenciar o outro. Mas vamos lá, como é que se iniciou a globalização? Né? A globalização, ela vem desde lá, do século XV, final do século XV, início do século XVI. Aqui nós temos um mapa que representa as rotas das viagens marítimas dos portugueses e dos espanhóis, principais países e povos que desbravaram o mundo a partir do final do século XV. Só retomando um pouquinho da história, era muito comum, né, que as viagens dos europeus fossem através do mar Mediterrâneo, atravessando o Oriente Médio e chegando até os locais onde o comércio era mais intenso, na Índia, na China, e se espalhava por todo o Oriente, né, asiático e sul-asiático. Então, devido a um conflito existente, né, em Constantinopla, essas passagens foram fechadas e aí os navegadores tiveram que buscar novas rotas. Essas novas rotas foram justamente elas que marcaram esse período conhecido como as grandes navegações. O nome já diz. Se a gente analisar a distância da Europa por esse caminho que eu estou fazendo aqui com o mouse para vocês, e analisar a distância da Europa pelo Oceano Atlântico, contornando aqui o Cabo da Boa Esperança, Oceano Índico, ou até mesmo atravessando aqui as ilhas da Indonésia e chegando aqui até o Oriente Asiático, o percurso é muito grande, daí o nome Grandes Navegações, né? Então, foram diversas as navegações, diversas as viagens que foram feitas com destino para buscar esse novo caminho. Nessas viagens, chegaram-se à América em 1492, né? Nessas viagens, chegaram ao Brasil em 1500. Então, foi justamente a partir desses momentos que as relações entre as nações e os continentes se estreitaram, se intensificaram. Daí, a gente diz que o processo de globalização se iniciou, tá certo? Então, a globalização ela é um processo de aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos espalhados pelo mundo. Existia uma vida mais, digamos assim, reclusa, né? Mais voltada para alguns pontos da África, para alguns pontos da Ásia e para a Europa. Com as grandes navegações, começaram, então, a ter mais mercado, mais pessoas, mais lugares, e as relações se intensificaram. Daí a gente falar do aprofundamento. Também, aqui no século XVII, foi descoberto a Oceania, se chegaram na Oceania. E daí as relações se intensificam ainda mais.
tá? Então, esse aprofundamento das relações culturais, uma cultura que está ligada à outra, sociais, a sociedade que interage entre si, da questão econômica, das empresas que se instalam, dos capitais que vão e vêm, das questões políticas, no momento que a gente vive agora, essa questão da Organização Mundial da Saúde, das divulgações que faz sobre os problemas de saúde encontrados no mundo inteiro. Isso é uma questão, né, de saúde e política ao mesmo tempo, política administrativa. Então, tudo isso está caracterizado pela ausência ou diminuição de barreiras econômicas, né? E também imigratórias entre os países. A origem da globalização, como eu falei para vocês, ela vem de lá desde o século XV, né, durante o período mercantilista, do mercado, quando se estabelece o mercado, a comunicação mercantilista entre os países, tá? Várias nações europeias lançaram-se ao mar em busca de novas terras e riquezas. Posteriormente, no século XVIII, caracterizou-se por um aumento ainda maior. O século XVIII ele foi marcado pelo processo de industrialização, né, gente? Então, com a indústria, o processo ela se intensifica. Então, no século XVIII, caracterizou-se por um aumento ainda maior no fluxo de força de trabalho entre os países e continentes, especialmente as novas colônias, as novas áreas que foram sendo administradas, colonizadas e administradas pelos europeus. E essas novas áreas encontradas aqui, principalmente no continente africano e asiático. Então, a gente dá início a esse processo de globalização. Mas é importante que a gente compreenda o processo de globalização como um processo multifacetado, mas com um forte viés econômico. Ou seja, é algo geral, com uma inter-relação muito grande, mas a presença econômica, o fator econômico é marcante nessa relação da globalização. No livro de vocês, vocês vão lá na página 76 e vocês vão encontrar, né, um processo de mundialização, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, os vários lugares que eles aconteceram e as mudanças que foram provocadas nesses lugares durante todo esse processo de construção dos Jogos Olímpicos em várias partes pelos quais ele passou. A seguir, nós vamos falar um pouco sobre as características e consequências da globalização. Aí nós temos características da globalização, né? Integração, quer dizer, união, intensificação dessa relação de interdependência. Se vocês estivessem me vendo agora, eu ia fazer com as minhas mãozinhas assim, uma mão ligada à outra, juntas, se segurando. O que quer dizer essa interdependência? Quer dizer, um depender do outro, né? Integração e interdependência das economias nacionais. As economias, elas precisam umas das outras. Vamos lá, voltando mais uma vez para esse momento que nós estamos vivendo. O que a gente pode falar? Hoje, essa semana, por exemplo, saiu o decreto dos Estados Unidos proibindo a entrada de brasileiros ou de pessoas que passaram pelo Brasil. Isso não é algo contra o Brasil especificamente, né? Isso é algo contra a situação em que o Brasil está vivendo, essa questão da pandemia. Assim foi com os países da Europa, Itália, Espanha, assim foi com a China e com alguns países. Vocês poderiam estar agora e me perguntar assim, ô professora, mas os Estados Unidos não é um dos países que mais teve casos? Não é o maior? Sim, mas é justamente por conta disso que ele precisa controlar justamente essa questão do ir e vir da população para que a doença não se espalhe ainda mais, ou, digamos assim, não continue, né, intensificando os casos. Além disso, é importante que a gente saiba que a doença ela vai ter grande quantidade de casos em locais onde há grande quantidade de testes. Infelizmente, a gente sabe que no Brasil a quantidade de testes ela ainda deixa muito a desejar, né? Mas então, voltando aqui para a nossa globalização, é importante que a gente perceba o seguinte, que essa integração e essa interdependência entre as economias significa dizer que uma precisa da outra. Seja para enviar trabalhadores, seja para instalar internamente fábricas, seja para enviar matérias-primas, seja para uma série de coisas e de fatores. Descentralizar, gente, quer dizer espalhar os meios produtivos pelo mundo inteiro.
Hoje a gente sabe que existem fábricas, indústrias que têm matrizes, às vezes apenas um escritório nos Estados Unidos ou em algum país da Europa, e as suas principais fábricas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Significa dizer descentralizar os meios de produção. Mundialização do consumo. Todo mundo sabe o que tem, onde tem, como se faz, e todo mundo tem acesso. Pouco ou muito, todo mundo tem acesso, né? Moda, tecnologia, cursos que são ministrados fora do país e são espalhados pelo mundo inteiro, idiomas, tudo isso ajuda a fazer com que as pessoas consumam coisas não necessariamente que sejam feitas dentro do país, tá? E a gente precisa levantar a bandeira. Qual é a bandeira? Vamos dar valor às coisas existentes dentro do nosso país, dentro do nosso estado, na nossa cidade. A gente precisa entender isso. Tudo isso tem que mostrar para a gente que a gente precisa valorizar o que a gente tem, né? A globalização informacional é um tipo de globalização que nós vamos falar mais na frente. A globalização cultural é outro tipo, geográfica e política. São os principais tipos de globalização que a gente vai falar nos próximos slides, tá? Festa da globalização. Entrada permitida. Bem-vindo ao mundo globalizado. Aí, o que a gente interpreta, né? Que nessa relação de globalização, ainda, infelizmente, existem aqueles países que se dão bem, enquanto alguns outros países ainda sofrem muito. O que eu costumo dizer é que a globalização ela tem um ponto muito importante para ser analisado. Que ponto é esse? É um ponto em que se percebe o seguinte, que nesse mundo global, se a gente não ficar atento, a gente enquanto cidadão do país, seja Brasil, Argentina, países do continente africano, seja de qualquer lugar do mundo, a gente enquanto cidadão, pessoa dessa nacionalidade, não tiver atento, tomar o cuidado necessário, a gente vai continuar permitindo que os países mais fortes, mais ricos, continuem se sobrepondo aos países mais fracos, mais pobres. E essa charge representa justamente isso, essa dominação, né, cultural, econômica, política, informacional do mais forte sobre o mais fraco. Então, pessoal, essas são algumas características, tá, da globalização. Eu vou interromper por aqui, tá certo? Essa nossa explanação por hoje. Em média, a gente vai ter uns 25 minutos de aula, porque as aulas, quando elas são ministradas sem a presença do aluno, elas rendem mais, né? Rendem mais, assim, em termos de durabilidade. Então, eu vou sempre passar as aulas com 25 minutos, 20 minutos, para que vocês em casa assistam, anotem as dúvidas, encaminhem as dúvidas pelo WhatsApp, para que a gente possa, né, responder à medida que forem passando as aulas. Também eu vou disponibilizar para vocês uma reunião pelo Zoom, muito em breve, para que a gente possa debater tudo que foi apresentado para vocês, tá bom? Então, eu gostaria de dar um tchau para vocês e, muito em breve, retornar com vocês, tá certo?